Olá pessoal, eu estou aqui com o Joelson, que é o feliz proprietário de um BYD. Ele comprou esse carregador, que é um carregador portátil, para você viajar para onde? Para o interior do Paraná. Interior do Paraná, e ele não tem certeza se ele vai conseguir achar vários pontos de carregamento, né? E aí a gente resolveu fazer uns testes, porque esse aparelho fabricante, que é esse ATM EVS, que é Electrical Vehicles, ele anuncia que você pode ligar com vários adaptadores em qualquer tipo de tomada, que ele já se adapta à potência que a tomada pode fornecer. E eu achei curioso e a gente resolveu fazer uns testes. Então nós estamos aqui no Laboratório de Instalações Elétricas do Instituto Federal do Paraná, Campo Largo, e vamos fazer vários testes para a gente ver qual que é a potência, se realmente ele se adapta à potência das tomadas. Então a gente vai ligar numa tomada de 1,5 mm, uma tomada de 20 amperes de 2,5 mm, uma tomada industrial de 6 mm, 127, e a gente vai ver como que é o resultado. Aqui são os acessórios que ele comprou, tem vários outros, né, para cada um para uma determinada situação. Então aqui, pessoal, a gente preparou duas tomadas, uma com cabo 2,5 ligado num disjuntor de 16 amperes, que provavelmente é o mais usual, que é uma tomada de uso geral. Hoje não tem mais essa nomenclatura, mas é a tomada sem um fim específico. E aqui foi usado um cabo 1,5 ligado no disjuntor de 10 amperes. Vocês podem estar questionando que geralmente não se usa uma tomada de um cabo de 1,5 numa tomada. Mas eu quero realmente colocar o sistema numa condição extrema para ver como que vai ser o comportamento do carregador portátil, tá? Então tem dois sistemas ali que a gente montou. No liguem para a cor da fiação, é o que a gente estava disponível, e é uma ligação temporária só para fazer esse teste. O cabo já está aqui. Nós vamos começar então pelo 1,5? Tá, 1,5. vamos lá no 1,5. E agora a gente vai olhar lá no carro qual que é a corrente que está passando ali pro carregador portátil. Um detalhe que eu esqueci de comentar é que é um 1,5 com tensão de 127 volts. Pronto, pode ir, manda ver. Tá, ele está carregando a 9 amperes. Em tempo real. Então aqui ele está marcando em tempo real o nível de energia de carga do carro. Beleza. E o tempo restante, carregando a 9 amperes, bom, o carro já está com 75%, né? Mesmo assim, para carregar 100%, então leva 41 horas. Ele está com uma potência de 600 watts. E aqui, vamos fazer uma imagem térmica ali, ó, para ver se... Aqui tá a temperatura super tranquila, ó. Nenhum ponto de aquecimento significativo. De volta aqui no laboratório de instalações, vamos verificar se a corrente está batendo, né? Vou pegar aqui a fase. Opa! Ó, tá batendo, lá tá marcando 9 amperes, aqui tá 8,60. Então tem um erro ali, mas tá dando mais ou menos o mesmo valor. Então, pessoal, a discussão aqui, ó, é que fazendo a corrente de 9 amperes vezes 127 volts, que é aproximadamente o que a gente mediu, dá 1,1 kW. E aqui ele está marcando 0,7 kW. Talvez o carregador ele consiga entregar só o 0,7, mas isso seria uma eficiência de 63%. É muito abaixo do que a gente já viu no carregador do BYD. Agora nós vamos usar o adaptador de 20 amperes. Então, pessoal, agora está ligado no cabo 2,5. Vamos ver o que ele está marcando aqui. Ó, 130 volts, mais ou menos, que a gente mediu ali.
Ah, e ele já colocou automaticamente no 20 ampere ou foi você? Não, é tudo automático. Bom, eu não sei como que ele faz isso, mas ele já colocou automaticamente ele no 20 amperes. Então vamos fazer o teste agora? Ok. Vai se comunicar com o carro. Tá aí, bem interessante, hein? Ele realmente identificou sozinho a capacidade do circuito, que era a minha maior preocupação, e ajustou a corrente. Então a corrente agora está em 17,8 ampere e tá com, ó, tem uma queda de tensão, porque o cabo é muito longo, então ele tem uma resistência, corrente vezes a resistência tem uma tensão. Então ele que tem uma queda de tensão com a corrente mais alta. Então, pessoal, aqui ó, a gente fez só uma rápida mudança ali, tiramos do neutro, ligamos na fase e temos agora 230 volts, tá? E por conta do horário ali que tá, horário de almoço, a tensão tende a ser maior. Beleza? Então vamos ver agora se o carro consegue aumentar um pouco mais a corrente, se ele identifica automaticamente. Bom, tá aí, mais um teste agora. Cabo 2,5, tensão de 220 volts. Vamos ligar. Aqui vamos ver se ele já mudou. Ó, ele continua com 20 amperes, certo? 20 amperes, mas a tensão tá 230 volts. Conforme aumenta a corrente, tem uma queda de tensão associada. Eu achei interessante, ó, porque o cabo continua o mesmo, então a corrente continua exatamente a mesma e a tensão é a que a gente colocou. Com isso, então agora a gente tem 19 amperes e 224 volts. Já vou fazer a conta aqui. Então olha só que legal. Agora na minha conta deu 4,2 kW. Aqui tá dando 3,6 kW. Então tem uma eficiência de 85%, que é uma eficiência boa, certo? Ali o tempo restante tá em 4 horas. Já estava em 4 horas. Não, estava em 9, né? Tava em 6 horas, quase 7. Ah, então, melhorou bastante agora, 4 horas para carregar os mesmos 25%. Achei bem interessante, então. Ficou pouco tempo aqui, mas vamos colocar uma imagem térmica só para ver se tá tudo ok. Super tranquilo, ó, a temperatura ali de 26 graus, 27 graus, ou seja, tudo sob controle. O tempo é curto, mas pela corrente ali que está passando, a corrente é muito baixa, então não deve ter nenhum problema em relação a isso. Bom, vou fazer uma imagem térmica aqui. Vamos virar o eletroduto. Vamos pegar os pontos de aquecimento. 35 graus. Nós vamos testar essa stack aqui para ver como que ele sai. Tá desligado o carro? Ok, ligado. Vamos ligar? Vamos. Não sei como ele faz isso, provavelmente ele mede a tensão em um circuito aberto e depois coloca uma corrente e mede a tensão no circuito passando a corrente para ver qual que é a queda de tensão e com isso ele calcula a resistência dos condutores. Já conversou com o carro. Já conversou com o carro, está marcando ali os 28 amperes, então até agora essa é a maior corrente que a gente tem, 29 amperes com 113 volts, né? Tem a queda de tensão ali, então realmente, né, no circuito aberto ele tem uma tensão maior. Quando passa a corrente tem uma queda de tensão, acho que é isso que ele calcula para identificar qual que é a capacidade do circuito. Aqui o carregador não mudou muita coisa. 30 graus é a temperatura máxima que a gente tem no carregador portátil. Como muitas pessoas têm me perguntado sobre o carregador portátil, eu fiz uma pausa no vídeo só para indicar 2 quadros que permitem o carregamento do carregador portátil com 20 amperes e 220 volts. Isso porque
As concessionárias têm fornecido o carregador portátil e depois as pessoas querem comprar um wallbox. Então os modelos que a gente indica são esses modelos aqui. Esse é um modelo que possui uma tomada de 20 amperes, 220 volts e atende na íntegra todos os requisitos dos principais fabricantes de wallbox, seja BYD, GWM, Volvo, BMW. Esse modelo ele possui IDR do tipo A e o medidor de energia. O disjuntor é VEG e o DPS é da classe 2. Além disso, para algumas pessoas que querem instalar o wallbox em ambiente externo, a gente indica esse modelo aqui, que ele tem um nível de proteção IP65, que pode ser instalado em ambientes externos. E da mesma forma, ele tem uma tomada de 20 amperes, 220 volts, para carregamento do carregador portátil e possui uma saída para carregador do wallbox. E todos os quadros eles já são todos montados e identificados com etiquetas para facilitar na hora da instalação. Bom, fizemos vários testes aí, dá um oizinho aí. E eu achei que o equipamento é muito legal, porque ele realmente, eu não sei como, eu tenho uma suspeita, mas ele se adapta à potência, ele faz um teste inicial. Eu acho que pela queda de tensão, ele faz várias simulações rápidas e pela queda de tensão ele consegue identificar qual que é a potência que a tomada fornece. Achei legal. Sim. Porque se você ligar em qualquer lugar, você não tem risco de colocar a instalação, queimar a instalação, botar fogo no sistema. Então, se você, numa emergência, funciona muito bem. Gostei também que a eficiência dele, em boa parte dos testes, ficou acima de 85% aproximadamente, que é uma boa eficiência, e que ele chegou a carregar até com 32, em torno de 30 amperes? Em torno 30 amperes. 30 amperes no 127 volts, né? A gente não conseguiu testar no 220 volts, porque a gente não tinha uma tomada industrial com essa tensão. E a maior preocupação nossa era um caso como eu, que sou um leigo, não sou formado em engenharia, então eu não vou saber dimensionar as tomadas, potências, etc e tal, e o aparelho dá uma segurança porque ele identifica sozinho tudo que vai acontecer para o carregamento e se der algum problema ele indica um erro. Lembrando, pessoal, que são as tomadas mais comuns de 10 e 20 amperes, é o que mais se utiliza, e esse é um carregador portátil, portanto ele é para emergência, ele não vai ser para o dia a dia, porque no dia a dia tem um carregador específico que é chamado wallbox, que vem junto com o veículo. Ótimo, e tá aprovado? Tá mais tranquilo? Mais tranquilo, aprovado, dá para viajar tranquilo, você pode visitar um parente, mesmo não conhecendo a estrutura, o chicote elétrico da casa, você pode colocar o carregador, se der algum problema o próprio aparelho vai identificar e se tiver tudo certo você vai dormir ou vai passear, quando voltar o carro está carregado. É isso aí, muito obrigado, Joelson, valeu pessoal, até a próxima. Um abraço.